Aproveitando e vamos voltar para a aba Resultados. Deixa eu voltar a mudar aqui a cor do fundo, já que nós já saímos da deformação, né, da janela de deformação. Eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre a geração de desenhos, dos resultados aqui no CIPECAD. Então eu vou começar fazendo uma configuração do formato do papel que eu quero trabalhar. É importante saber o formato de papel que você quer trabalhar, que você vai gerar os seus desenhos, pois esses desenhos, né, futuramente serão plotados. Nós vamos imprimir esses desenhos. Ao selecionar o formato de papel, selecione um formato ao qual a sua impressora possui. Por exemplo, a minha impressora é uma plotter de A3. Então eu seleciono A3. Ah, ela é uma plotter em A1. Ou aonde eu vou plotar, ou quando eu for plotar, eu prefiro em A1, eu prefiro em A0. Então nós já podemos fazer essa configuração. Essa configuração para a seleção do formato de papel, nós vamos entrar na opção Configurações Gerais, na opção Desenhos. A minha já está configurada para A1. Eu vou clicar aqui embaixo em Configurações Automáticas para ele retornar a apresentar o default do software. Cliquei, coloque em Sim. Esta daqui é a apresentação default do software. A qualquer momento que você queira restaurar, você tem aqui a configuração automática. Nessa janela, nós vamos visualizar todos os formatos da ABNT. Então, quando a gente vai selecionar a ABNT, né, para impressão, a ABNT estipula o tamanho A0, o tamanho A1, então A0, A1, A2, o A3 vertical, A3, o A4 vertical e o A4. Nesta janela, caso você só trabalhe com um tipo de papel, é aconselhável só deixar ele habilitado, até só ele na visualização dessa janela. Como eu disse, a minha plotter é uma plotter A1. Então, se eu só tenho A1, para que eu vou deixar todas essas configurações aí? Então, por esta opçãozinha, você já retira esses outros formatos que você não vai usar e deixa o A1 já preparado. Então, nós fizemos aqui a configuração do tamanho do papel que eu vou trabalhar. Temos também as margens, ó, podemos alterar, está tudo em milímetros aqui, ó. As margens, está tudo com 3 centímetros de borda. Se você quiser aumentar ou diminuir, fica a seu critério. Então, o meu eu vou desenhar em A1. Lembrando que sempre que você quiser retornar, configurações automáticas. Aceito. Nós sabemos também que na hora de gerar o desenho, principalmente o desenho de formas, já existem algumas informações de linhas de referências que vão gerar o desenho e as informações de algumas cotas. No CIPECAD, na aba Entrada de Pavimento, eu vou trabalhar lá no da cobertura, tá? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui dentro do CIPECAD, nós também podemos acrescentar cotas e cortes.
As cotas, elas serão geradas, né, tanto cotas como cortes, serão geradas pelo menu Grupos, Cortes. Então, ó, menu Grupos da entrada de pavimento, Grupos, Cortes. Podemos introduzir cortes, podemos introduzir cotas. Vou começar a introduzir as cotas. Quando nós introduzirmos as cotas, ó, clica em introduzir cotas, ele já vai apresentar, ó. Vamos clicar aqui, ó. Opa, introduzir cotas. É só clicar aqui, ó. Por exemplo, eu quero passar uma cota aqui. Não precisa pegar exatamente, ó. Ele vai apresentar a partir do seu clique. Quiser habilitar aqui o ortogonal para ficar retinho, ó. Até o outro clique, as cotas, ó. Então você pode ter a introdução de cotas. Clicando com o botão direito, você retorna aquelas opções. Nós também temos, além das cotas, os cortes. O corte pode ser fora do desenho ou rebatido. Vou fazer primeiro um rebatido, ó. Introduzir cortes. Vou fazer um corte dessa região aqui, ó, rebatido. Ele vai me apresentar, ó, esse corte rebatido, ó. Eu passo e o corte rebatido é apresentado aqui, ó. Esse corte rebatido é mais utilizado quando nós temos uma laje com desnível. Vamos aproveitar e visualizar como a gente coloca um desnível numa laje. Este recurso, ele também serve para inclinar uma laje, para fazer a escada, mas eu vou ensinar só a rebaixar uma laje. E lembra, eu vou mandar uma aula para vocês só da escada e de rampas. Eu vou fazer apenas o rebaixo numa laje. Vou entrar no menu Grupos, Lajes inclinadas desníveis. Aqui nessa janela, eu visualizo o plano base, que é o plano do nível desse pavimento. Para dar um desnível para cima ou para baixo, eu vou ter que criar um plano novo. Esse plano eu vou chamar de laje desníveis. É um tipo horizontal, então é um desnível horizontal, que pode ser positivo ou negativo. Eu vou descer menos 0,15. Então, vou descer 15 centímetros. Vou clicar em aceitar. Criado o lance, eu vou atribuir a laje que eu quero que desça. Ó. Atribuir. É só clicar na laje. Ó, vou clicar nesta laje pequenininha. Sim. Confirmar. Opa. Confirmar com o botão direito e clicar em aceitar.
gera o 3D e você vai visualizar, ó, que aquela laje foi dada um desnível. Um desnível pode ser dado numa laje e numa viga. Agora eu vou gerar aquele corte, ó. Grupos, cortes, introduzir corte rebatido. E vou gerar um cortezinho, ó, aqui e aqui. Olha como ele vai me trazer a visualização desse rebaixo de 15 centímetros. Esse corte é chamado de corte rebatido. Eu tenho também botão direito, o corte fora do desenho. Vou gerar um corte fora do desenho. Vou gerar o corte A. Introduzir corte. Vou gerar o corte A desta viga aqui, ó. Vou clicar nela, ó, de fora a fora. E vou jogar lá para fora do desenho. Nós temos a geração do corte A. Podemos gerar da maneira que quisermos e na região que desejarmos, ó. Vou pegar aqui no meio da abertura da laje com rebaixo, ó. Então, pelo menu Grupos, Cortes, podemos inserir cotas e cortes da nossa estrutura. Essas informações vão ser geradas nos nossos desenhos de formas. Também temos um outro desenho, acessando a opção Grupos, Seção do edifício. Esse desenho é da seção do edifício. Não é um desenho assim muito rico, mas eu vou apresentar para vocês. Entrando em grupos, seção do edifício, eu vou acrescentar um corte do edifício. Clicando em acrescentar o corte, vou desabilitar aqui o meu ortogonal e vou passar um corte, ó, nesta região aqui, ó, daqui até aqui, ó. Ele me gera, ó, a seção desse corte. Se eu passar pelos pilares, ó, vou passar agora pelos pilares. Eu tenho esta seção criada. Vou chamar de seção A. Veja que não é muito rica, mas já dá para ter uma ideia de algumas informações. E vou acrescentar. Então, essas opções serão para a geração dos nossos desenhos. Para gerar desenhos, nós temos a visualização da nossa plotter.
Vou clicar na Plotter. E nesta janela aqui, ele me abre dessa maneira, ó. Nós podemos acrescentar os nossos desenhos. Para acrescentar os desenhos, lembrando que todos os desenhos que eu gerar aqui, eu posso mandar para o AutoCAD, eu posso imprimir diretamente pelo CIPECAD, eu posso colocar o carimbo da minha empresa. Então eu vou até mostrar essas opções para vocês. Vou primeiro gerar desenho de pilares. Clico no sinal de mais e vou encontrar. Cadê? Ah, tem que calcular de novo aqui, peraí. Perdeu o cálculo. Cálculo, calcular sem dimensionar a fundação. Ah, eu bloqueei, né? Não, calcula aí, moça. Pórtico. Droga. Deixa eu novamente na nossa opção de desenhos, ó. Desenhos. Vou acrescentar o desenho de pilares, ó. Clico no sinal de mais. Veja as opções de desenhos que o software traz, ó. Pilares, plantas, vigas, formas. Então vou pegar, ó, pilares. Todos os pavimentos. Pega a opção, ó, detalhe do pilar em toda a sua altura, para ele gerar a plumada de pilares. Vou gerar aqui uma escala, ó, 1:50. E posso escolher o que eu quero visualizar, ó, arranques, numeração de cada pilar, tabela. Você pode habilitar e desabilitar o que você não quer visualizar. Todos os desenhos do CIPECAD têm uma configuração para a posição das barras. A maneira que você quer apresentar as barras. Todos os desenhos trazem uma informação de penas e textos. Penas e textos, a pena ela pode ser muito fina, fina, normal, grossa ou muito grossa. Quando você tiver uma linha no CIPECAD e você está achando ela muito fina, você pode trocar ela para muito grossa. E o contrário também. O texto já vai ser um texto muito pequeno, pequeno, normal, grande ou muito grande. A mesma coisa. Está lendo um texto muito pequenininho, põe ele como muito grande. Assim sucessivamente. Também há o resumo de quantidade de concreto e aço no desenho. Olha, de concreto não, só na de formas. Mas de aço todas vão trazer, tá bom? Então você pode alterar as informações desse desenho. Selecionou as informações, dá a aceitar. Uma vez que você criou um desenho, caso você queira colocar o seu carimbo, temos aqui um local chamado carimbo. Ele permite introduzir o seu carimbo. Se você tiver um carimbo, ele tem que estar em DWG, ou seja, tem que ser desenhado no AutoCAD. Você tem que acrescentar o seu carimbo, colocando um nome para ele e a largura e a altura deste carimbo em milímetros. Clicou no sinal de mais, lembre-se, tem que ser um carimbo que foi desenhado no AutoCAD. Coloca o nome, a largura e a altura. Ao clicar em aceitar, localiza onde estiver esse carimbo.
eu acredito que eu não tenho nenhum carimbo aqui. Não tenho mesmo. O software CIPECAD, ele tem alguns exemplos. Tem o CIP e o Telecomunicações. Tem um da Múltiplos aqui, mas eu acho que ele está com erro. Viu? Dito e feito. Deixa eu sair aqui, que esse desenho foi feito de maneira errada. Sempre que vocês desenharem um carimbo, pessoal, não transformem ele num bloco. Aí ele gera um erro lá na hora que você selecionar. Não pode ser um bloco, tá bom? Então vou voltar aqui rapidinho. Buscar aqui. Pronto. Desenho de pilar. Toda a altura. 50 e 50. Pronto. Aceita. E vou pegar um carimbo das telecomunicações. Pronto. É um exemplo lá que existe no CIPECAD. Fez a configuração, clique em aceitar, preenche o carimbo, né, que você acabou introduzindo, ó. Então vou pôr meu nome aqui só para vocês visualizarem lá. Local São Paulo. Não precisa preencher tudo, tá? Claro, no seu carimbo você preenche. Clicou em aceitar. Você tem aqui, ó, a geração do detalhamento dos pilares. Toda vez que você gera um desenho no CIPECAD, ele vem realmente desta maneira. Para visualizar os desenhos, clique em detalhe de todos os desenhos. Aqui você pode visualizar, ó, a tabela de armadura. Aqui vai ter as informações também do resumo, ó, das armaduras, do concreto por pilares, ó. Todos os desenhos que você possui, que você gera no CIPECAD, tem uma opção aqui, ó, chamada mover desenho, que você pode, ó, melhorar o detalhamento, ó. Eu vou colocar essas informações aqui no cantinho. Vou gerar os desenhos mais ordenados, ó. E você tem, ó, a visualização dos seus desenhos, ó, mais organizado possível. Você escolhe aí como quer gerar, ó. Pronto, ó. Assim já tá melhor, viu? Ficou muito bom aqui em cima, mas, ó, vou organizar de novo. Pronto. Todos os desenhos, lembra do carimbo, ó. Ele vai vir aqui o carimbo, meu nome, o local, né, que eu preenchi. Então é gerado aqui, ó, o desenho de pilares. Quer mandar esse desenho para o AutoCAD? Clica em imprimir todos. Nesta pastinha amarelinha você seleciona onde quer salvar esse desenho. Eu vou mandar lá para a área de trabalho e vou chamar ele de pilares. Se você habilitar mostrar o arquivo com o programa associado, ao clicar em aceitar, ele já gera o desenho e já abre automaticamente o AutoCAD. Ele está abrindo aí, ó. E nós já vamos visualizar
Se abrir o meu AutoCAD, né? Tem tanto plugin no meu AutoCAD que é capaz de não abrir. Mas tá abrindo. Enquanto ele tá abrindo aqui, eu vou fechar esse desenho aqui e vou gerar um novo desenho, ó. Então o desenho de pilar já está feito. Vou desabilitar o desenhar, já está feito mesmo. Vou gerar os meus desenhos de vigas. Escolho as vigas, a escala. Tenho toda a possibilidade de alterar as penas e textos. Aceito. Aceito. E ele vai me gerar os desenhos de vigas, ó. Tenho aqui agora o desenho das minhas vigas. Da mesma maneira, ó, mover desenho, posso fazer aí, ó, a edição da visualização de como eu quero minhas vigas sendo apresentadas. Posso pegar vigas de uma prancha e pôr em outra, ó, que é tudo do térreo, ó. Se couber, eu já deixo tudo aqui no térreo. Organizar aqui, ó. Acho que não vai caber, não. Vou pôr este quadro aqui na parte superior. Não vai caber todas aqui, não. Principalmente porque a tabela de armadura tá ficando muito grande, ó. Pronto. Até caberia, né? Mas meu medo é a tabela de armadura aqui ficar muito bagunçada. Viu? Acabou criando lá em cima, mas caberia, né? Ó, pronto. Posso apagar a vazia. Pronto, diminuiu uma prancha. Então você pode, ó, editar, alterar, fazer da maneira que você quiser aí. E lembrando, pode encaminhar para o AutoCAD, que nós temos o desenho da viga, a tabela de vigas, temos também, vou desfechar aqui, o desenho das formas. Então, desenhos de formas. Vou trabalhar aqui 1:50, acho que tá bom. Aceitar. Aceitar. E ele vai gerar aqui o desenho de formas, ó. Então temos a forma de fundação, ó. Veja as linhas de referências, as distâncias entre as linhas de referência, total em metros quadrados de forma, o volume de concreto, aqui as formas do meu piso 1 e aqui a minha forma do meu piso da cobertura. Também podemos encaminhar para o AutoCAD, tá? Aqui parece que o traço tá bem grosso, tal,
Mas quando você encaminhar para o AutoCAD, então vou imprimir aqui, ó, imprimir todos os desenhos em um único arquivo, formas. Ver se o AutoCAD abriu. Abriu, mas não abriu o meu desenho, né? Vamos abrir aqui o desenho. Área de trabalho, formas. Continue. Pronto, ó. Esse é o desenho de formas que a gente acabou de gerar agora dentro do AutoCAD, ó. Lá a visualização é meio ruim por causa da próprio traçado, né, para visualizar que o software traz. Mas ao encaminhar para o AutoCAD, ó, você tem uma visualização melhor de como o software gera, ó, as informações. Voltando aqui para o CPCAD, vou fechar aqui esse desenho de formas. Vou gerar agora o desenho dos meus elementos de fundação. Eles estão em desenhos de plantas. Ao entrar em desenhos de plantas, habilite, ó, detalhamento da fundação. Pode-se habilitar, ó, as tabelas, aumentar ou diminuir as escalas, introduzir as informações da máscara. Clicou em aceitar, ele vai gerar agora o detalhamento da fundação. Habilitando o detalhamento da fundação, temos os elementos de fundação. Nesse caso desse desenho aqui que eu recalculei, só das sapatas. E as formas, né, ó. Temos também, vou fechar aqui, o das lajes. Das lajes também estão nas opções de plantas. Nós temos que gerar todos os detalhamentos, ó. Sinal de mais, desenho de plantas, armadura longitudinal inferior. Aceita. Sinal de mais, desenhos de plantas, armadura transversal inferior. Sinal de mais, desenhos de plantas, armadura longitudinal superior. E por último, sinal de mais, desenhos de plantas, armadura transversal superior. Temos os 4 detalhamentos das ferragens. Aceito. E o software vai me gerar esses desenhos, ó. Clicando aqui em detalhe de todos os desenhos, eu terei esses desenhos, ó, principalmente nessa prancha aqui, ó. Vamos mover aqui para deixar mais organizadinho, né, ó. Então vou colocar ele aqui. Ó, posso deixar, ó, ele mais arrumado possível.
Vou mandar esse desenho aqui para o AutoCAD para ficar melhor da gente visualizar, ó. Vou chamar de lajes. E vou abrir aqui no AutoCAD para a gente visualizar melhor, ó. Continue. E temos o detalhamento, ó. Então você vê a quantidade, o ferro e da onde é até aonde vai, ó. Tá? Lucas, na verdade, essa opção a gente manda lá nas opções de desenhos mesmo, ó. Aqui na aba Resultados, nas lajes de vigotas, a gente habilita essas armaduras. Tá vendo aqui, ó. E você tem como modificar essas armaduras por essas opções. A melhor maneira de visualizar, você habilita aqui, né, ver o que você quer apresentar e vai editando. Porém, para diminuir a quantidade, aí tudo isso a gente faz só mesmo no AutoCAD, tá? Aí a gente põe uma faixa, isso aí é possível só fazer lá no AutoCAD. Para os desenhos de vigotas, né? As de lajes maciças, ainda o software tem recursos para modificar, né, essas armaduras de maneira melhor. Por exemplo, ó, vou em lajes, deixa eu habilitar as vistas, né? Então, ó, lajes maciças, modificar, vou alterar a faixa de distribuição, ó. Então, ele permite que a gente, diferente da outra, a gente consegue, ó, escolher uma faixa de distribuição. Isso só para lajes maciças. A de vigotas o CIPECAD não teria. Tá? Na maioria das vezes, para as de vigotas, a gente manda para o AutoCAD e lá no AutoCAD aí a gente altera as faixas, tá? Aproveitando que você comentou sobre isso, Lucas, vou mostrar para vocês, não hoje, tá? Pode ficar despreocupado. Eu vou mandar então as opções dessa aula e vou